Eu posso dizer aqui para vocês que a vasta maioria dos vídeos que eu gravo é consequência de pedidos de vocês mesmos. Vocês mandam por e-mail, no Instagram, mandam no comentário aqui, mandam no Twitter, vocês me pedem para que eu fale de alguns vídeos. Em algumas circunstâncias já é um assunto que eu estava estudando, pesquisando, lendo reportagens e pretendia falar sobre isso. Em outras circunstâncias vocês vão lá e pedem, me parece um tópico interessante, eu vou pesquisar, reúno o material e trago para vocês. Então essa interação nossa aqui é muito importante para eu poder pensar em conteúdos futuros. Geralmente vocês pedem conteúdos críticos ao Bolsonaro ou críticos à personalidade de extrema-direita, mas em algumas circunstâncias, bolsonaristas caem de paraquedas aqui no canal, caem de maneira desavisada aqui e também me pedem conteúdos. Claro, de maneira irônica, né? Eles querem aqui provocar, né? Ah, por que você não fala tal coisa? Por que você não critica tal político de esquerda? E um dos comentários que fizeram aqui nesses dias, né, ao longo da semana, foi sobre os 250 milhões de reais da afinada esposa do Lula, a dona Marisa. Foi uma história que surgiu em blogs e em perfis bolsonaristas, compartilharam isso à exaustão. E a história é o seguinte: um juiz, o juiz Carlos Henrique André Lisboa, da primeira vara da família e das sucessões, pediu esclarecimento para o Lula sobre 2.566 títulos CDBs para vencer no mês de abril. E segundo esse juiz, esses títulos teriam valor, cada um deles, de R$100, o que somaria aqui 256 milhões de reais. E essa semana, os advogados da família, os advogados do Lula, se manifestaram e disseram que, na verdade, esse cálculo está incorreto. O valor total desses CDBs aí seria de R$26 mil. Um pouco mais, na verdade, né? O valor total seria de R$26.281,74. Então, você teve toda a máquina de difamação, toda a máquina de fake news, toda a máquina de ódio da extrema-direita atuando ao longo dessa semana, incluindo familiares do Bolsonaro, né, os filhos do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Regina Duarte fez isso, portais bolsonaristas, eles atuaram, eles criaram uma verdadeira comoção em torno desses 256 milhões de reais, na verdade eram 26 mil reais. E aqui, de fato, quando me pedem para falar sobre certas figuras da esquerda, muitas vezes eu não falo porque não me parece notícia, eles exploram isso, mas não é notícia. E nesse caso em particular me pareceu um absurdo. Quando eu vi a notícia ali, a princípio me assustou também, né? 256 milhões na conta em CDBs, em títulos. Quando eu olhei aquilo ali, me pareceu absurdo, né? Nossa, olha só isso. E depois me pareceu um pouco desconectado. Então eu falei assim, vou esperar para ver aqui que vai se desdobrar em relação a isso, porque me parece muita coisa. 256 milhões de reais é muita coisa, é um valor muito alto. E agora se confirma que na verdade não era tão alto assim e que não fosse nada condizente com a carreira política do Lula ou da própria Marisa. Então é uma não notícia, na verdade, né? A extrema-direita explorou isso, mas é uma não notícia. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre por que eu não comento tanto sobre a esquerda como eu comento sobre a extrema-direita ou sobre a direita. O primeiro ponto é porque a esquerda não está no poder. Simples assim. A esquerda não está no poder hoje. Quem está no poder é o Bolsonaro, é a extrema-direita, são os bolsonaristas. São eles que estão controlando o governo brasileiro hoje. Não é a esquerda. Ficar atacando o Lula, a Dilma, a Marisa Letícia, atacar personalidades da esquerda nesse momento, não faz o menor sentido, porque quem está no poder não são eles. Simples assim. Mas mais do que isso também, não apenas isso, mas mais do que isso. O problema hoje, para mim, não é que você tenha um governo de direita no poder, é que você tenha uma figura como o Bolsonaro no poder. E isso já deixei claro desde que comecei a falar do Bolsonaro aqui. O que me horroriza não é que você tenha uma figura como o Alckmin no poder, ou como o Meirelles, ou como o Álvaro Dias no poder. Se fossem essas pessoas hoje governando o Brasil, certamente teria muito menos assunto do que tem o Bolsonaro. A minha objeção é aquilo que o Bolsonaro representa, os valores que ele representa, que são valores de morte, de destruição, de tortura, de ditadura. São valores abomináveis. A minha preocupação principal não era a troca de poder, se sair o PT e entra PSDB, se sair o PT entra PMDB, se sair o PT entra, sei lá, algum outro partido de centro-direita ou de direita. A minha preocupação não era essa. A minha preocupação era sobre essa retórica destrutiva, intolerante, perigosa, antidemocrática e autoritária.
A minha preocupação era com o colapso da democracia no Brasil. Essa era a minha preocupação. Então, se eu falo do Bolsonaro, ou dos bolsonaristas, ou do Olavo de Carvalho, ou da extrema-direita, é justamente porque é uma retórica muito perigosa e que conquistou muitos corações no Brasil. Muita gente comprou essas ideias e está agora propagando isso à torta e à direito. Essa é a minha preocupação. Isso não quer dizer que eu nunca fale da esquerda. Já falei da esquerda em algumas circunstâncias, critico às vezes certas posturas radicais de grupos identitários. Critiquei, por exemplo, não muito tempo atrás, o vereador do PSOL, o Leonel Brizola Neto, querer fazer uma moção de louvor ao Kim Jong-un, ao ditador da Coreia do Norte. Então, assim, não tenho problema em criticar excessos ou absurdos da esquerda também. O problema, para mim, como eu disse, é uma retórica antidemocrática. E que poderia, ou que pode levar ainda, não sabemos, que pode levar a um colapso de democracias ocidentais. Que pode levar a um colapso da democracia no Brasil, nos Estados Unidos, ou em outros países nos quais esses partidos extremistas de direita chegam ao poder. A minha preocupação é com essa retórica fascista. Porque a gente já sabe, na história, onde isso levou. A gente sabe, a gente tem história para olhar. E não faz tanto tempo assim. Não é história antiga, não é Idade Média. São 100 anos atrás isso. 100 anos atrás a gente via a ascensão do fascismo italiano. Um pouco depois, a ascensão do nazifascismo. Então a gente sabe onde pode levar isso. E essa é a minha preocupação. Como eu disse, se fosse outro político agora, centro-esquerda, centro-direita, direita ou esquerda, talvez nem estivesse falando de política aqui, não sei. Talvez estivéssemos abordando outros assuntos agora, muito mais a menos, muito menos revoltantes, muito menos indignantes. O problema é que você tem pessoas que negam a ciência, negam a história, negam direitos humanos, negam a dignidade do outro, negam direitos políticos dos outros. É uma retórica de morte e destruição, e isso é muito perigoso, e isso deve ser confrontado, enfaticamente. Então, essa é a questão. Eu não mencionei o caso da Marisa antes, embora tenha me parecido chocante o valor de 256 milhões de reais. Primeiro porque me pareceu absurdo isso aí, falei assim, gente, não é possível. Isso vai ser esclarecido. E depois porque, para mim, era um não assunto. Abordar isso... Não sou petista, não tenho por que defender o Lula ou a Marisa Letícia, não sou cirista, não sou partidário, não tenho por que defender certos candidatos ou certos partidos ou certos políticos, não tenho por que fazer isso. A minha objeção é contra quem está no poder agora, que tem uma retórica extremamente perigosa. E que nesse momento de crise agora, de pandemia, de uma crise sanitária sem precedentes na história do Brasil, é um governo completamente despreparado para isso, de ineptos, de irresponsáveis, de maníacos. Então essa é a preocupação. O que eu quero saber agora é se esses canais bolsonaristas, essas páginas bolsonaristas, esses políticos bolsonaristas vão pedir desculpa agora. Vão se retratar, vão mostrar agora que na verdade não era um valor milionário, mas era 26 mil reais. Quero saber se essas pessoas têm algum compromisso com a verdade. Porque não tem, a gente sabe que não tem, mas eu quero saber agora se eles vão ter integridade moral de se retratar publicamente, de dizer, estávamos errados, o valor não era esse. Eu quero ver. Se vocês encontrarem algum bolsonarista pedindo desculpa por compartilhar uma mentira, eu quero saber se eles vão se retratar. Deixa no comentário aqui embaixo. Eu acho que eles não vão se retratar, eles não têm o menor compromisso com os fatos nem com a verdade. Como vocês viram no vídeo mais cedo hoje, o Caio Coppola mentindo no grande debate, falando que aqui na Europa, na Espanha e na Itália tinham abolido a quarentena, mentindo, mentira. Você acha que ele vai se retratar? Você acha que ele vai pedir desculpa? Não vai pedir desculpa. Bolsonaro cita uma frase bíblica que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eles não se importam com a verdade, eles odeiam a verdade. Tudo que eles menos querem é saber a verdade. O que eles querem fazer é criar a verdade, é distorcer a realidade, distorcer os fatos e criar uma realidade paralela, na qual todo mundo que não pertence ao grupo deles ou é traidor, ou é comunista, ou tem que ser morto. Ou tudo junto, na verdade. E esse é o problema da retórica deles. Esse é o perigo da retórica deles, porque é uma retórica que demoniza a política, em grande parte, e demoniza grupos opositores. Todo mundo que é adversário tem que morrer, tem que desaparecer. E isso é extremamente perigoso e antidemocrático. E um ponto interessante, que não tem muita relação com isso, mas tem relação também, porque demonstra esse caráter autoritário do Bolsonaro, é uma decisão agora da Câmara Federal, que fez um requerimento para que o Bolsonaro divulgue os resultados dos testes dele de coronavírus. Como vocês sabem, Bolsonaro foi para os Estados Unidos com uma comitiva, e dessa comitiva mais de 20 pessoas voltaram com coronavírus. O Bolsonaro disse que ele não pegou, que ele fez o teste e deu negativo. Só que ele não mostrou o laudo médico, ele não mostrou o resultado, como fez, por exemplo, o general Heleno revelando seu CPF e seu RG, que depois virou objeto de trollagem das pessoas. O Bolsonaro não fez isso, ele não mostrou o resultado, e agora a Câmara exigiu que ele mostre isso. Por quê?
Porque se ele pegou a doença, se ele estava contaminado, o Bolsonaro saiu às ruas no dia 15 de março, mês passado, saiu às ruas, cumprimentou populares, tirou foto com os cidadãos, ou seja, se ele estava contaminado, se ele estava doente, ele pode ter passado o vírus para outras pessoas. E ele saiu depois, né? Ele saiu, foi à padaria, ou seja, ele está circulando por aí, sem se cuidar, sem se precaver. Então, se ele estava contaminado e os exames revelarem isso, isso pode configurar um crime comum, como já falou aqui anteriormente, que poderia levar ao impeachment do Bolsonaro ou ao afastamento dele via queixa-crime. Então é importante que a gente saiba se ele realmente estava contaminado ou não. Interessante porque o próprio Átila Yamarino, um tempo atrás aí no Twitter, comentou isso aí, e ele mencionou um livro que eu sempre menciono aqui, na verdade, que é esse aqui, The Dictator's Handbook, que é um livro escrito por Bruce Bueno de Mesquita e Alastair Smith. Bem, esse livro não é apenas sobre ditadores, na verdade, ele fala sobre sistemas de governo, sobre como os governantes governam, como governantes governam em ditaduras e como governantes governam em democracias. E tem um ponto interessante aqui que ele fala sobre golpes de Estado e remoção de ditadores, remoção de governantes, e como ditadores, quando adoecem, geralmente eles não revelam para o público que eles estão doentes. Por quê? Porque revelar que ele está doente pode levar a um colapso do sistema. Isso pode levar a um processo de remoção do governante. Porque o que acontece? Quando você tem uma ditadura ou um governante autoritário, esse governante ele tem um círculo pequeno de influência, de apoiadores fiéis, cuja fidelidade ele compra. Basicamente é isso. Um ditador se mantém no poder porque ele tem apoio do exército, de empresários, de outros generais que o sustentam no poder. Então ele compra esse apoio. Se o ditador está doente, essa cúpula próxima, essa base de suporte do ditador, pode começar a considerar, bem, o ditador está doente, pode vir a morrer em breve. Por que vou me manter fiel a essa pessoa, sendo que a gente pode pôr outra pessoa saudável no poder? Decisão de ocultar uma doença é muitas vezes uma decisão para se manter no poder, para se consolidar no poder, para não demonstrar fraqueza, para não abrir brechas para manobras internas e golpes internos, para derrubada do governante. Se o Bolsonaro estava de fato doente com coronavírus e não revelou isso ao público, primeiro ele está mentindo. Pode se configurar como crime de responsabilidade. Ele mentiu. E segundo, pode denunciar também, mais uma vez, a personalidade autoritária do Bolsonaro, fascistoide dele. Alguém que acha que, pelo fato de estar doente, ter que se afastar pela doença, isso abriria brecha para manobras internas na cúpula do poder para derrubar o Bolsonaro e pôr o Mourão no lugar, por exemplo. Então demonstra uma mentalidade paranoica, ditatorial paranoica do Bolsonaro. Então agora ele deve entregar esse resultado aqui. Tem 30 dias para fazer isso, e a gente vai descobrir de fato se o Bolsonaro estava doente ou não e se ele cometeu crimes, estando doente, contaminando outras pessoas. E como eu disse aqui, a minha preocupação é com esse perfil autoritário do Bolsonaro. Eu não vejo um político de esquerda agora, do PT ou do PSOL, fazendo isso. Doente na rua cumprimentando pessoas. E negando a pandemia, negando o impacto sobre vidas das pessoas. Porque se houvesse alguém fazendo isso agora, e eu soubesse disso, não teria nenhum problema de vir criticar também essa pessoa, negando a ciência, negando a medicina. Por outro lado, quero fazer um elogio aqui também ao Flávio Dino, do PCdoB, governador do Maranhão, porque isso é uma reportagem hoje muito interessante mostrando como ele fez uma manobra, uma verdadeira manobra de guerra, como eles chamam aqui, para poder comprar 107 respiradores e 200 mil máscaras na China. O que aconteceu? Eu contei essa história aqui também recentemente, né? Como está agora o verdadeiro Deus nos acuda. Todo mundo quer comprar equipamentos de segurança, quer comprar respiradores. Todo mundo quer fazer isso. Países, estados, todo mundo está desesperado por esses recursos, que são escassos. E um dos poucos fornecedores do mundo é a China. Então você viu ali países passando à frente dos outros, dando mais dinheiro para os chineses, confiscando materiais em aeroportos. Estava realmente um verdadeiro caos para comprar esses equipamentos. Governos do Nordeste tentaram fazer uma compra de produtos e que parou na alfândega em Miami. O embaixador dos Estados Unidos negou, disse que não aconteceu isso. Não aconteceu isso, mas aparentemente esses produtos ali nunca chegaram no Brasil. Então o que o Flávio Dino fez foi fazer um acordo com os chineses para que eles enviassem esses produtos e não passasse pela Alemanha, não passasse pelos Estados Unidos, para que pudesse chegar no Brasil, para que pudesse chegar no Maranhão esses produtos. Então foi um voo até a Etiópia, depois esse voo chegou até São Paulo, e em São Paulo esses produtos não foram desembaraçados na Receita Federal, porque o receio do governador do Maranhão é que uma vez que isso acontecesse, a Receita confiscasse esses produtos e mandasse para o governo federal decidir para onde fosse. Depois o avião seguiu para São Luís, onde de fato aí a Receita Federal liberou os produtos e agora o Maranhão terá
um pouco mais de estrutura para aguentar essa pandemia. Aí você vê aqui, nessa disputa por esses recursos totalmente escassos nesse momento, você vê uma boa aplicação do jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho, dá um laço para poder trazer recursos para proteger a população do Maranhão. No momento quando a grana manda, quando um pisa no outro, quando um passa o outro para trás, quando um confisca produtos que o outro comprou, o Flávio Dino está de parabéns por ter conseguido driblar e ter levado esses equipamentos para o Maranhão. Eu vou tirar para vocês aqui, no comentário fixado, o link para essas reportagens aqui, tanto sobre a história da Marisa Letícia e os 26 mil reais dela em CDB, em títulos que não era 256 milhões de reais, como os bolsonaristas propagaram. Inclusive, o PT agora vai processar os filhos do Bolsonaro, vai processar quem divulgou isso, vai processar a Regina Duarte, vai convocar eles para a comissão de ética. Ou seja, como eu disse, eu quero ver se eles vão se desculpar. Vão pedir desculpa por terem propagado uma mentira, uma fake news. A reportagem sobre o laudo médico do Bolsonaro, que ele tem que apresentar agora para a Câmara dos Deputados, e também sobre a manobra do Flávio Dino para poder trazer os produtos da China para o Maranhão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses tópicos aqui, sobre essas histórias, a mentira dos bolsonaristas propagando uma mentira e que não vão pedir desculpas, tenho certeza disso. O que vocês pensam sobre isso, sobre a história do laudo médico do Bolsonaro e também sobre essa manobra do Flávio Dino? Me falem aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal. A gente está quase chegando a 400 mil inscritos aqui, então se inscreva se você não for inscrito ainda. Talvez até sábado de passe. Obrigadão a todos que acompanham, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!